Ok, e será que crente perde salvação? Como lidar com algumas exortações, como Hebreus capítulo 6? É um texto que volta e meia é usado para se provar que um crente pode cair da salvação. Eu vou terminar lendo Romanos 8, 31 em diante, que é o grande canto de triunfo do Novo Testamento. Mas como lidar com esses textos que aparentemente ensinam que um crente pode se desviar, um crente sincero pode se desviar e cair da graça? Vamos dar uma olhada na passagem bíblica aí. Eu queria ler primeiro do verso 6 ao verso 8, e depois a gente vai ver do verso 9 ao verso 20. Como é que a gente pode aprender aí? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, tratamos disso ontem, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Aí vem o texto complicado. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, se provaram dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. A gente continua a leitura daqui a pouco. Mas, geralmente, aqueles que creem numa queda da graça, numa perda de salvação, se pegam aos versos 4 a 6. E eu preciso reconhecer que são versos complicados, eles são versos difíceis. Mas há pouco, eu tentei ler para vocês as várias palavrinhas que o Novo Testamento usa para tratar do novo nascimento e da regeneração. Vamos lembrar de algumas. Novo nascimento, regeneração, vivificação, ressurreição com Cristo, nova criação, unidos à natureza divina, em Cristo, ressuscitados com Cristo, assentados nas regiões celestiais. Algum desses vocábulos é empregado no verso 4 e no verso 5? Nenhum desses vocábulos é empregado aqui. Então, parece-me que o autor de Hebreus não está tratando de homens e mulheres que foram de fato regenerados, nascidos do alto, unidos à natureza divina, vivificados, etc, etc, etc. Olha as palavras: iluminados, provaram um dom celestial, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. A que o autor de Hebreus se refere aqui? Ele se refere àquilo que ele tratou nos versos 1 e 2 do começo do capítulo 6. Ele está tratando aqui, gente, de homens e mulheres que tiveram uma noção intelectual do cristianismo. De homens e mulheres que sabem que o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno é verdadeiro. Eles provavelmente provaram os poderes dessas doutrinas. As palavras aqui tratam de uma mudança intelectual. O autor de Hebreus aqui está tratando de homens e mulheres que foram convencidos intelectualmente da veracidade da fé. Ah, mas, espera aí, e participantes do Espírito Santo provaram os poderes do mundo vindouro? Tudo bem, iluminados, provaram o dom celestial, a boa palavra, mas e participar do Espírito, dos poderes do mundo vindouro? E daí? O Espírito Santo age com poder na comunidade. Até mesmo os incrédulos podem ter dons espirituais, por causa do poder do Espírito da comunidade. Isso é chocante para você? Leia 1 Coríntios 12, 13 e 14 em sequência. Lê depois lá com calma. 1 Coríntios 12, Paulo regula vários dons espirituais. 1 Coríntios 14, Paulo regula o dom de profecia e o dom de línguas. Por que o debate sobre amor está no meio? E Paulo não diz que o amor é dom ali. Paulo está descrevendo Jesus Cristo e a nossa imitação dele. Nós temos que imitar Cristo, amar como Cristo ama. Qual o ponto ali? Você começa a ver o capítulo 13, especialmente os primeiros versos,
Paulo não desvaloriza os dons, mas ele coloca que uma pessoa que não ama, um incrédulo, pode desempenhar aqueles dons e ainda assim permanecer incrédulo. Mais importante que os dons é o amor. E o amor, como descrito em 1 Coríntios 13. Paulo, então, de uma forma sutil, ele lembra aos crentes em Corinto que não basta ter dons espirituais, não basta desempenhar dons espirituais. É necessário amar. É necessário que as pessoas vejam, percebam que aquele crente, aquele homem, aquela mulher, é crente de fato pelo procedimento dele, um procedimento em amor. Se você não está convencido disso, a gente vai para Mateus 7. Alguma classe de pessoas vira para Jesus e diz: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome profetizamos. Aí Jesus vira para aqueles homens e diz alguma coisa do tipo: não, vocês não me confessaram direitinho. Não, o exorcismo de vocês não foi verdadeiro. Não, vocês não expulsaram demônios nem profetizaram. É isso que Jesus faz? Não, ele simplesmente vira para aquelas pessoas e diz: apartai-vos de mim, malditos, pois não vos conheço. Senhor, Senhor. Eles eram teólogos. Tinham uma confissão de fé certinha. Eles eram iluminados e provaram a boa palavra de Deus. Eles profetizavam. Eles exorcizavam. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles provaram os poderes do mundo vindouro. Só que, o que o texto diz? Não vos conheço. Eles foram usados por Deus. Mas o fato de eles terem sido usados por Deus e terem recebido dons do Espírito não implica que eles eram crentes. Meio chocante, escandaloso, né? Qual é o nosso problema? Nós queremos acoplar o ser, o ter. Nós achamos que o que nos torna cristãos é o que nós fazemos, nosso desempenho. Mas nós não somos cristãos por causa do nosso desempenho. Nós somos cristãos porque cremos e nos arrependemos. Que nossa vida foi modificada pelo poder do Espírito Santo, que nós fomos justificados e redimidos e propiciados por Jesus Cristo. Balaão, Saul, os milhões que saíram do Egito, onde que eles morreram? Qual foi o fim dessas pessoas? Saul se matou, ele profetizava. Balaão profetizou, a mula dele profetizou. E daí? Isso implica status de filho de Deus, de membro da aliança? Não, porque o Espírito Santo tem poder, o Espírito Santo é livre. Como a gente aprende em 1 Coríntios 12, o Espírito dá os dons a quem ele quer e como ele quer. A gente não tem como programar isso. Então, o ponto, antes de voltar a Hebreus 6, também tem a ver com Hebreus 6, é que nós não podemos descansar, nós não podemos colocar nossa segurança no fato de que a gente conhece doutrina, que a gente conhece teologia, que a gente desempenha tarefas na igreja. A gente não pode colocar nossa confiança no fato de a gente ter sido curado. Eu conheci uma pessoa que foi curada de um tumor no cérebro em resposta à oração dos crentes. Foi curada e abandonou a fé. Esses sinais não significam nada. Mais importante que esses sinais é a obra do Espírito Santo no coração, nos levando à fé e arrependimento, nos colocando um novo status. Então, a gente não deve descansar naquilo que Deus faz da gente. A gente deve descansar, como eu já falei há pouco, naquilo que Deus fez e faz em nosso coração. O que nós fazemos externamente tem algum significado? Tem, Deus usa, mas não é determinante a respeito da nossa relação com Deus e com Cristo. Então, Hebreus 6, 4 a 6, está tratando de uma classe de pessoas que teve uma noção intelectual do que é o cristianismo. Eles eram craques nas doutrinas básicas do cristianismo, versos 1 e 2 é dessa passagem, mas, em algum momento, porque eles não foram regenerados, porque eles não foram nascidos de novo, porque eles não foram vivificados ou ressurretos, eles voltaram atrás. E vários de vocês devem conhecer gente assim. Gente, como vai dizer 2 de Pedro, que era como se tornou o cão que voltou para o vômito, o porco que voltou para o chiqueiro. E se você depois der uma olhada em 2 de Pedro, a linguagem que ele usa lá é essencialmente a mesma. A linguagem de alguém que entendeu, que compreendeu, que provou em alguma medida a ação do Espírito Santo, mas não foi transformado.